E aí pessoal, eu sou Carlos Fonseca e a gente está aqui hoje para mais um vídeo da série Muito Mais Vasco. A gente veio hoje falar do Estatuto Social do Clube, que é um dos aspectos mais importantes da reformulação que a Mais Vasco pretende fazer, porque a gente vê e a gente vive no meio disso atualmente, a gente vê bastante confusão e aquele sentimento de que principalmente a eleição do clube não é uma coisa tranquila, limpa e tal. Então, o que a Mais Vasco pretende fazer para que a gente consiga organizar um pouco mais isso, a gente consiga, mais do que fazer eleições limpas, porque eleições limpas é obrigação, para que a gente consiga dar confiança para o sócio, para o torcedor, para o vascaíno, para o mercado em geral, de que o Vasco é sério, de que a eleição do Vasco é séria, de que o Vasco trata seus assuntos de forma séria. E isso tudo começa e vai se encaminhando pelo Estatuto Social. Então a Mais Vasco, ela dividiu o trabalho em relação ao Estatuto Social em 3 pilares que a gente julga que são os pilares organizadores do Estatuto Social, que é o pilar de democratização. A gente pretende democratizar o clube, ampliar a democracia no clube, a gente vai dizer como. O pilar de governança, a gente precisa no Estatuto organizar melhor os processos do clube, reduzir um pouco da carga burocrática do Estatuto. E no aspecto de integridade, a gente precisa criar mecanismos para que não só o clube seja transparente, tenha a sua questão de integridade resguardada, mas que as pessoas possam reconhecer nos mecanismos do clube, mecanismos formais em que se acredite, em que se tenha confiança de que a coisa está sendo feita, de que o Vasco está sendo gerido da maneira correta. Então a gente vai desdobrar um pouquinho esses 3 aspectos. A questão da democracia, e a gente começa por aqui porque é o grande anseio de todo vascaíno, né? A Mais Vasco pretende, a gente tem como mote, fazer a maior eleição de um clube de futebol no país e também a mais organizada. Como que a gente pretende fazer isso? Como é que a gente chega lá? Então a gente quer pegar o sócio torcedor hoje, que hoje basicamente o sócio torcedor é um produto do clube, é um produto comercial, né? O sujeito assina, o vascaíno assina o programa de sócio torcedor e tem consigo alguns benefícios. Notoriamente, o mais relevante deles é o desconto para ingressos, um programa de benefícios com troca de pontos, pontuação, são coisas acessórias, mas o grande mote do programa de sócios hoje é, de fato, a questão do ingresso, né? Você assina um plano do sócio torcedor gigante e você tem ali o desconto de X% em relação ao ingresso que você vai, se você vai mais, se você vai menos. A gente quer transformar essa relação. E aí na cadeia, né, você tem lá o simpatizante. Esse simpatizante pelo Vasco vira o torcedor do Vasco vira o sócio do Vasco acaba virando o próprio Vasco quando ele passa a participar da vida política, e é essa linha que a gente quer traçar. Então o sócio torcedor, que já está no segundo passo, que já é aquele torcedor do clube, que já de alguma forma se relaciona com o clube hoje comercialmente, como eu falei, ele vai começar a se envolver com o clube politicamente. Então, a Mais Vasco, ela pretende conceder direito a voto ao sócio torcedor. Como? Determinadas categorias de sócios, elas passarão a ter um carimbo de que tem direito a voto. Sempre vem, né, com essas questões, sempre vem ônus e bônus. Você tem direito a voto, então você passa a opinar efetivamente, você passa a votar naquele que você prefere que tenha o controle das decisões do clube no próximo mandato. Então isso é um grande bônus. Na verdade, o Vasco é a conjunção desses votos. O que vai acontecer com o Vasco, o curto, médio, longo prazo do Vasco está muito relacionado a isso. O ônus, ele está muito ligado ao maior controle, porque de fato, se você vai ter direito a voto, eu tenho que saber exatamente, né? O Vasco precisa saber quem é você, aonde você mora, qual o seu CPF, qual a sua idade, porque isso tudo vai por parte do controle de integridade da governança do clube, porque a ideia é que a gente tenha lá uma eleição mais do que uma eleição confiável. Então, o caminho é esse. Como que a Mais Vasco está pensando? Então, vamos ter direito a voto para o sócio-torcedor. Esse sócio-torcedor ele tem que ser maior de 18 anos.
ele tem que ser associado do clube há pelo menos 3 anos e a mensalidade dele é cerca de 80%, e esses percentuais ainda vão ser refinados no Conselho Deliberativo, é cerca de 80% da mensalidade do sócio proprietário. A diferença é que você não tem uma joia para adesão. Você faz a sua admissão como você faz hoje, uma taxa de R$25, você mantém a sua fidelidade ao clube e essa fidelidade ao clube é que vai lhe proporcionar o direito de ser um sócio votante do clube. Mas isso resolve parte da representação, parte da coisa de ser parte do Vasco, de ser o Vasco. Então, como é que fica a última ponta? A última ponta, quando esse mesmo sócio que já adquiriu o direito a voto com 3 anos, quando ele chegar a 5 anos de fidelidade, de sociedade, de relacionamento contínuo com o clube, ele ganha o direito a adquirir o título de sócio proprietário com 50% de desconto e ele passa a ser um sócio também elegível. Ele já era um sócio eleitor, ele passa a ser também um sócio elegível. O que a gente pretende com isso? Bom, primeira coisa é na primeira eleição, em 2023, a gente já fazer uma eleição com um colégio eleitoral maior do que 40 mil pessoas, porque a gente já quer utilizar a contagem de prazo efetivo para todo mundo que já é sócio. Então você que hoje é sócio torcedor do Vasco, já garante, já permanecendo como sócio, você já vai estar incluído, já vai ter a contagem de tempo, e como a próxima eleição é daqui a 3 anos, você já vai ter adquirido os 3 anos, então você provavelmente, mantida a relação com o clube, em 2023 você já será um sócio eleitor do clube. A gente mantém a contagem do tempo, até como uma retribuição da Muito Mais Vasco e do Vasco, para o sócio que realizou o boom de sócios em 2019, que foi uma coisa sensacional, assim, não tem equiparação no país e no mundo o que aconteceu com o clube. Então a gente acha que o vascaíno, pelo seu engajamento, por tudo, por toda a sua entrega, por tudo que ele já colocou no Vasco, que ele tenha isso reconhecido e que ele possa fazer parte do processo eleitoral do clube. Esse prazo também conta, óbvio, para elegibilidade. Se ele já tiver mais de 5 anos, ele também já vai ter o direito à joia, assim que o estatuto for aprovado. Então a gente quer fazer uma eleição com mais de 40 mil pessoas com controle. Então, com a questão do direito eleitoral, a gente resolveu a primeira parte do que a Mais Vasco pretende na redemocratização do clube, que é a ampliação do colégio eleitoral. Então, assim, a gente pretende partir de um colégio eleitoral que hoje é de 8, 10 mil associados para um colégio eleitoral entre 40 e 50 mil associados, isso com números observados hoje, mantida, claro, a associação dessas pessoas, desses vascaínos. O segundo ponto, que é muito importante para que a gente obtenha êxito no intuito de ter a maior eleição do Brasil, é que a gente, de fato, consiga fazer com que esse sócio que acabou de ganhar direito a voto, ele consiga, de fato, votar. Então, a gente acredita que o processo de votação eletrônica, ele hoje já é um processo robusto, outros clubes, outras instituições conhecidas no país e internacionalmente já se utilizam de ferramentas para a realização de assembleias gerais virtuais. O próprio Vasco agora, em agosto, realizou sua primeira Assembleia Geral Extraordinária. É um processo que é possível de ser feito com uma tecnologia ao alcance de todos e fácil de ser auditado. Então, vai diretamente ao encontro do que a gente pretende. Então, a gente quer sim que, uma vez que esse colégio eleitoral tenha sido aumentado com direito a voto ao sócio torcedor, que esse direito a voto se converta de fato no voto com o pleito eletrônico e o alcance em qualquer lugar do país ou do mundo do sócio ao voto. Então, além de ter direito ao voto, a gente quer garantir que ele tenha totais condições de votar. Isso é o que a gente acredita que vai fazer com que nós conseguimos obter o êxito no propósito de ter a maior eleição de um clube de futebol no Brasil.